amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Thaís Francini, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu vou abordar não só em relação à maternidade, mas um pouco do meu dia a dia, curiosidades, dicas e por aí vai. Como vocês estão vendo, eu sou uma mãe de cabelo colorido, então eu estou aqui para falar literalmente de tudo um pouco. Vai ser tudo em relação à mulher. Estou aqui para falar com vocês sobre o meu relato de parto. Sim, ele já aconteceu há 3 anos. Quando eu estava grávida, eu pesquisava muito no YouTube em relação a relatos de partos, diferentes tipos de relato, tanto ele fosse normal, cesárea. E eu sempre escutei histórias muito bonitas, algumas nem tanto, mas eu tô aqui para falar para vocês de como foi o meu parto. Lembrando, essa foi a minha experiência. Bom, o Anthony está com 3 anos, ele nasceu com 37 para 38 semanas, 37 e alguns dias, e eu vou contar para vocês como que foi dos últimos meses de gestação até o meu parto. Bom, eu tinha sido diagnosticada com uma pré-eclâmpsia lá no começo da gestação, então eu tomava remédio para controlar a minha pressão alta e eu também tive o início de uma diabetes gestacional. Hoje em dia tá tudo normal, eu não possuo pressão alta e eu não possuo diabetes, mas foi algo que eu tive na gravidez e isso me assustou muito, porque se você vai no YouTube, são poucos relatos que contam detalhadamente para vocês a relação disso. Pois enfim, eu era acompanhada certinho em relação à pré-eclâmpsia e à diabetes gestacional, mas eu estava seguindo tudo certinho. Eu engordei durante toda a gravidez, o equivalente a 8, 9 quilos mais ou menos, certo? Tudo era controlado, a comida era controlada, então eu tentava comer de forma mais saudável possível para isso não afetar o bebê e não afetar a mim também. Quando eu cheguei nas 37 semanas, eu já comecei a sentir um pouco de alguns desconfortos, né? A gente já tá com a barriga grande, pesada, a gente tá cansada. Ainda mais sendo que o Anthony nasceu em janeiro, eu passei as festas de fim de ano de barrigão. Normalmente, pelo menos onde eu moro, é quente, então era bem desconfortável em relação a isso. Na minha última consulta ao pré-natal, eu passei com o meu obstetra e ele falou assim, ele fez o toque em mim pra ver tudo certinho, fez o cardiotoco pra escutar o coração do Anthony, tava tudo ok. E ele falou assim pra mim, Thaís, você está com 3 dedos de dilatação. Então, qualquer sintoma diferente que você tiver, vem pra cá. E ele falou assim pra mim, por conta da sua pré-eclâmpsia, a gente vai adiantar o seu parto. Eu sempre idealizei um parto natural, né, um parto normal, era o que eu queria muito ter, mas ele falou que ia tentar aí por indução o parto normal e se caso não conseguisse, a gente ia partir para uma cesárea. Lembrando que eu tinha visto muitos vídeos, tanto sobre parto normal quanto parto cesárea, e eu estava, vamos dizer assim, preparada para ambos os partos. Até aí tudo bem. E então, depois daquela consulta, alguns dias depois, se eu não me engano, acho que uns 2 dias, o meu tampão havia saído, então eu já achava que isso era um sinal. Eu sabia que não seria de imediato, mas eu achava que isso já era um sinal de que o Anthony estava por vir. E estava tudo bem. Quando foi mais ou menos 5 dias depois da consulta, lembrando que eu estava com 37 semanas, quando foi o 5º dia ou 6º dia, se eu não me engano, não me recordo, afinal já fazem 3 anos, sim, 3 anos, gente. Eu fui ao banheiro normalmente e eu vi um líquido como se fosse tipo, água de coco. E aquilo
gerou uma preocupação para minha pessoa, não vou mentir. Então, fomos ao hospital, eu tenho convênio, né, o Anthony... Eu tive o Anthony no convênio, né, no convênio aqui da minha cidade, então meu pré-natal, e o parto dele foi por convênio. Eu confesso que eu queria muito que quem fizesse meu parto fosse o obstetra que me atendeu. Mas por motivos de que se fosse ele, se eu quisesse que ele mesmo fizesse o meu parto, era um preço muito grande e a gente não tinha como pagar. Então a gente usou o médico de plantão. Bom, então eu fui ao hospital, peguei um plantonista que estava lá e aí ele aferiu a minha pressão. E gente, ele mediu a minha pressão erradíssima. Eu tenho o braço gordinho, né? Então, ele me aferiu com o aferidor de braços, né? Perante a sociedade normal. E deu um valor muito absurdo. Tipo, tava lá nas alturas da minha pressão. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim: mas mãe, você não tá sentindo nada? Uma pressão dessa era pra você estar, além de com dor de cabeça, era pra você estar em um estado de outro mundo. E eu falei que não, tal. E aí, nesse dia, meu marido estava comigo e ele falou assim: doutor, não é com este aferidor que medem a pressão dela. E aí, ele foi pegar o outro aferidor, com aquela boa vontade, foi, aferiu minha pressão e ela não estava alta. Ela estava, para uma gestante, uma pressão normal. E aí ele olhou pra mim e falou assim: bom, você tá com o seu parto agendado. Uns dias a mais, uns dias a menos não fazem importância, você vai ficar internada hoje em observação e amanhã a gente vai começar a indução do seu parto. E eu fiquei tipo, meu Deus, ok, é isso mesmo? E aí eu me parei e falei, meu Deus, e agora, né? E aí toda aquela preparação que eu tive, o meu psicológico que eu tive quando eu escutei aquela notícia, é como se eu tivesse esquecido de tudo que eu tinha estudado. E eu fiquei altamente ansiosa, com medo, preocupada, mas tentei manter a calma e assim fomos. Passei a noite em observação, de horas em horas, eles vinham aferir minha pressão, estava tudo ok, a pressão não subiu. Pela manhã, mais ou menos às 7 horas da manhã, começou o meu processo de indução. E aí você me pergunta, como é feito esse processo de indução? Bom, eles fazem de duas maneiras. Eles começam com os comprimidinhos que é colocado lá para auxiliar a vocês terem contrações. E assim foi feito. Foi colocado o primeiro comprimido e ela falou que mais ou menos daqui a 1 hora eu iria começar a sentir contrações. E ali eu fiquei, gente. Passou 1 hora, 2 horas e eu não sentia absolutamente nada. Ah, lembrando, na noite anterior que eu fui, no qual eu fiquei internada, foi feito um ultrassom para ver se estava tudo bem com o bebê e estava tudo ok, batimento, tudo ok. 7 horas, começou a indução, era para eu começar a sentir contrações e eu não senti, gente, eu não senti nada. Passou determinado horário, né, e nessa, como era uma sala de pré-parto, então ficava eu e mais uma gestante. Tinha uma cortina que separava. E nesse tempo, acho que passou umas 2 gestantes e eu tava lá, gente. Falei, gente do céu. Que dor é essa? Que eu não sinto. O tempo. E foi quando eles fizeram um exame de toque em mim. Eu estava com 3 dedos de dilatação ainda. Colo do útero grosso. Porque pra criança nascer, gente, o colo do útero, além das contrações, seu colo do útero tem que ficar fininho. E eu não tive nada disso. Deu o horário para colocar o segundo comprimido, foi colocado. Eu não tive uma experiência muito boa, porque a médica que fez o toque em mim, ela me machucou. E eu lembro que uma das coisas que ela falou pra mim foi: nossa, se você não tá conseguindo colocar o dedo, imagine quando essa criança nascer. gente, olha isso.
isso é uma falta de sensibilidade enorme, porque a gente tá no momento que a gente está frágil, que a gente literalmente quer que as coisas ocorram bem, e aí você escuta de uma médica, de uma profissional que lidar com isso todos os dias, um tipo de resposta dessa. Pois bem, foi colocado o segundo comprimido, fiquei lá um tempinho deitada, nada de contração, gente. Eu andava, agachava, nada, nada, nenhuma colicazinha, fraquinha, eu não sentia nada, gente. E aí aquilo começou a me preocupar. Quando foi mais ou menos acho que umas 7, mais ou menos, 7, 7h30, eles voltaram. Já era outro médico, provavelmente foi troca de plantão. E ela fez o toque em mim, nada tinha mudado, nada tinha acontecido. E aí ela falou assim pra mim que ia me colocar na ocitocina, né? Que é tipo um soro que vai na veia para você sentir contrações. E eu sempre ouvi falar de muitas pessoas parto falando que esse sorinho não é de Deus. Que tinha gente subindo pelas paredes quando ia pro sorinho, pra ocitocina. Porque ele triplicava praticamente a dor que você sentia. E lá eu fiquei, gente, 1 hora na ocitocina. E foi aí, meus amores, que eu comecei a sentir leves contrações, leves dores. Uma dor que pegava do começo da barriga, vinha aqui, era como se fosse uma cólica bem forte. Eu falei, ó, estamos tendo algum progresso. Só que quando a médica veio, pra ela não foi um progresso. Porque nesse tempo que eu fiquei na ocitocina, 1 hora, já era pra eu estar, ó, há tempo sentindo dor, gente. E nada. Eu dilatei mais 1 centímetro, então eu cheguei a 4 dedos de dilatação, porém sem dor, sem as contrações. Não tinha nada, não tava nem ritmada, não tava nem espaçada, nada. E foi aí que a médica teve a brilhante ideia de estourar a minha bolsa. Sim, ela estourou a minha bolsa. E, gente, quando falam que fede a cândida, é verdade. Fede a cândida. Mas foi super tranquilo, né? Estava tudo bem. E quando ela estourou a minha bolsa, gente, foi aí que eu comecei a sentir o que realmente era um pouco dessa dor. Que era uma dor meio trash, mas que ainda tava tranquila. Mas era uma dor, gente. Eu já falei, tipo, opa. Então, gente, o que que aconteceu? Quando ela fez isso, ela falou assim, eu vou pegar o cardiotoco pra escutar o coração do seu filho. Aí ela pegou o cardiotoco, escutou, nada de achar. E aquilo começou a me preocupar, dela ficar procurando, eu não escutava. Beleza. Aí ela foi catar um outro cardiotoco. E aí ela achou, mas muito baixinho, muito baixinho. Ela simplesmente virou, olhou pra mim e falou: Mãezinha, você vai entrar numa cesárea de emergência porque o seu filho entrou em sofrimento fetal. Gente, não é brincadeira. Hoje eu falo assim, mais tranquilo em relação a isso, mas foi algo que no dia me deixou em pânico, porque eu pensei, eu falei, gente, como assim? Eu sei que totalizou praticamente mais de 18 horas. 18 horas de trabalho de parto. E nada, gente. Nada. De repente veio a maca e me levou pro centro cirúrgico. Lá foi tudo muito rápido. Eles já me colocaram na maca, me sentaram e eu tava sentindo dor, gente. E aí eu lembro que o anestesista falou assim... não se mexe. E não é que eu tava querendo me mexer, é que eu tava com dor. Porque as contrações começaram a acontecer reais.
ele aplicou anestesia. Eu lembro que o próprio médico me falou que foi uma mistura de hack com morfina. Eles já me deitaram, a anestesia começou a fazer efeito. Quando eu fui ver, o pano já estava na minha frente. E aí eu só escutei o médico falar assim: chama o pai que vai nascer. E eu falei: gente, meu filho vai nascer. E ele nasceu, gente. Só que aconteceu um negócio que me deixou muito agoniada, porque meu filho não chorou. Então aquilo me fez entrar em pânico, literalmente em pânico. Eu ali meio drogue por conta da anestesia, o meu marido querendo pegar ele no colo, e o médico olhou e falou assim: não, você não pode ficar com ele no colo. E aí eu escutei o choro dele. E eu mal consegui ver o rostinho dele e tudo mais. E ele saiu da sala e eles começaram a me costurar, né? E eu não vi mais o Anthony. E na hora que eles estavam ali pra me costurar, o médico chegou, né? Que tava com o Anthony e falou assim: olha, mãezinha, seu filho nasceu um pouquinho cansado. Então ele vai ter que ficar na UTI neonatal. Ele ficou com um canudinho no nariz, mas não precisava ficar com a ventilação mecânica, não chegou não chegou a isso, mas ele precisou ter uma ajuda assim, respirar, né? E naquele momento eu só queria alguém do meu lado, eu queria o meu marido, eu queria alguém perto de mim, eu tava sozinha e eu fiquei em estado de choque, eu chorava em silêncio. E eu lembro que a enfermeira aqui atrás de mim, muito boazinha por sinal, ela falava: mãezinha, tá tudo bem? Conversa comigo. E eu falava assim pra ela: eu não quero conversar, eu quero meu filho. E ela falava: vai ficar tudo bem, tá tudo bem. E pra mim não tava tudo bem. E por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Ai, Thaís, é pra deixar com medo? Não, não é pra deixar com medo. É literalmente porque eu escutei de tudo tão lindo no YouTube falando: nossa, meu parto foi lindo. Ai, eu tive um parto cesárea, mas foi normal. Ai, eu não tive complicações. Ou ai, eu só tive dor. Não. Eu literalmente quis trazer isso pra vocês, pra mostrar pra vocês que isso pode acontecer e que não existem só literalmente os partos bonitos de conseguir ter um filho por parto normal, ou que a minha cesárea foi tranquila na hora como eu posso dizer, na hora do centro cirúrgico ali, porque não foi. E isso não quer dizer que seja algo para assustar vocês, não, apenas conteúdo para vocês estarem preparadas, porque eu não estava preparada para isso e eu nem cogitava a ideia que isso poderia acontecer, gente. Entendeu? Então, tudo bem. Fui costurada, fui pra sala de pós-parto, que ali você fica para esperar a sua anestesia passar, porque você precisa estar mexendo a perna para poder ir pro quarto e bababi bababá. Em relação Thaís, como foi o procedimento da sua cesárea depois, o pós-parto, né, depois que já tinha feito a cirurgia? Eu não tenho que falar, gente, foi muito boa, a minha cicatrização foi boa, eu não tive problemas, mas eu fiz algumas coisinhas que me ajudaram a não sentir tanta dor, porque eu já ouvi relatos de gente que fez cesárea e falou que, meu Deus do céu, vou morrer, porque dói demais, tá doendo. Você fica realmente dolorida, não vou mentir pra vocês. Mas eu achei que foi muito tranquilo. Fui para a sala, fui para o meu quarto, na verdade. Meu filho estava na UTI, né? Ó. E meu marido já tinha ido ver ele. Acompanhou todo o processo, porque o médico falou se ele quisesse acompanhar para ver, poderia. E ele fez isso. Então eu fiquei um pouquinho mais assim, tranquila. Mas realmente foi literalmente isso. Eu cheguei no quarto, né? Eu lembro que eu descansei. E quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, gente, acreditem se quiser, eu falo que mãe é uma coisa assim absurdamente incrível quando você se torna mãe. Porque você tira forças de lugares que, sabe?
E eu lembro que às 10 horas da manhã o médico passou, foi me ver. Então ele falou, você pode tentar levantar. Se você sentir tontura, você volta a deitar. Eu não senti tontura, levantei. Eu lembro que eu fui tomar um banho, né, com ajuda. E eu fui ver meu filho. E eu fui. Rastejando, rastejando, parecendo uma senhorinha ali, carcundinha, porque você sente muito medo, que a sensação que você tem é que seus pontos vão abrir, gente. De você ficar reta. Mas não vai. Mas eu acho que é uma própria defesa do corpo, de você agir dessa maneira. E lá vi meu filho, fui ver ele. Pra mim era a coisa mais perfeita que eu já tinha visto. Eu só queria pegar ele no colo, mas infelizmente eu não podia. E aí começou a nossa história dentro do hospital, que eu acho que eu vou fazer para um próximo vídeo, que esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou deixar essa parte e vou contar num próximo vídeo, mas eu vou falar agora pra vocês como foi a recuperação da minha cesárea. Bom, 3 dias no hospital, no terceiro eu já saí, já estava tudo bem, já estava ok. Dores, você sente que você não pode espirrar, tossir que você sente dor, mas eu fiz algumas coisas no hospital que me ajudaram bastante. Eu lembro que os médicos passavam lá e falavam assim, olha, quando você puder andar pelos corredores, ande. Por quê? A questão de você caminhar faz com que o seu organismo, a sua barriguita, não acumule gás. Então, o que dói mais quando você faz uma cesárea é os gases, gente. São puns. Então eu andei bastante. Eu fiz uma amiga de quarto que no final das contas a gente se tornou amiga mesmo. E nossos filhos que nasceram no mesmo dia ficaram na UTI Nel. Nós duas tivemos bebês que ficaram na UTI Nel. E a história fez com que a gente se tornasse amiga. E hoje já se passaram 3 anos e ela virou uma grande amiga pra mim. E é muito legal, porque como nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia, a gente sempre dá uma revezada de ou eu faço num dia, ela faz no outro. É claro que por conta agora, né, do isolamento, a gente não fez festas, mas o carinho que a gente tem uma pela outra é grande, é imenso. Se você gostou, por favorzinho, clique em curtir, comenta, me conta como foi o seu relato que você, né, se você já teve um filho, se você é gestante, quais são os seus medos, quais são as suas inseguranças, o que eu puder ajudar vocês em relação à insegurança e como eu superei, como eu passei por isso, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ler sim um por um. E eu vou amar fazer um vídeo explicando isso, ou até mesmo responder vocês, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!